Para o Espírito da Verdade, conforme a anotação de Allan Kardec na questão 662 da obra O Livro dos Espíritos, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. E para o Espírito Emmanuel, no prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Mediunidade do futuro é a nossa temática de hoje. Gratidão a vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir. Ao César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês. Tanto ao César quanto a vocês, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, receba o nosso mais profundo agradecimento, a nossa eterna gratidão. Nossa eterna gratidão também à convidada que, por motivo de força maior, não foi possível comparecer na live de hoje. Por isso, mudamos a temática levemente para a mediunidade do futuro. Porque médio é todo aquele que sente em um grau a presença dos espíritos. Pode ser uma mediunidade biologicamente falando, perispirítica, mental, consciencial, porque nós podemos comunicar com outros seres da nossa consciência para com a consciência deles, da nossa para com a mente deles, de todos os elementos vibracionais de nosso universo perispiritual e assim como de todas as aptidões que culminam na maquinaria biológica também. Mas hoje queremos dar um destaque especial, relembrando de Allan Kardec, no início de seus trabalhos, quando ouvia apenas pancadas pelas paredes ou alguns fenômenos desconhecidos até então, depois mesas girantes, e até ele chegar no mais alto grau de mediunidade, que nós chamamos intuição, que para André Luiz é a mediunidade do futuro, para ser mais exato, o espírito Calderaro. E nós ficamos imaginando Kardec, que escreve uma obra como a Gênese e mais de 90% de seu conteúdo ele busca diretamente na fonte. Como também mensura o espírito Emmanuel, num dado momento de sua obra, no livro que tem o seu nome, Emmanuel, lá no capítulo 7, no item 6, o labor das almas, desenvolvimento da intuição, ele vai dizer assim: cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, portanto, poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Assim afirmou Emmanuel. E foi o que Kardec fez. E no artigo de março e maio da Revista Espírita de 1859, ele enfatizou o nobre Hippolyte Léon Denisard Rivail. A era do fenômeno já passou. E o da filosofia chegou. E o da moral está chegando. Então, se a era do fenômeno já havia passado e o da filosofia chegado, por intermédio da qual estudamos as forças e as leis para entender a origem, natureza e destinação do ser e todas as suas potencialidades. E se o da moral estava chegando, em 1862, ele foi a campo para ver se realmente haviam entendido o que ele
quisera dizer. E encontrou basicamente 3 grupos de espíritas. No primeiro, que segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a médium iluminada, quando recebe alguns elementos querendo que ela fizesse algum fenômeno, e ela, após, mesmo sendo uma médium fantástica e realmente uma médium iluminada, ela começou dizendo assim: estou me lembrando agora da grande satisfação que teve Kardec numa viagem que visitava algumas cidades da França, ao encontrar em uma delas um centro onde não havia mais médiuns ostensivos. Ali a doutrina espírita era estudada e vivenciada sem o contato direto com os espíritos. As instruções e as mensagens contidas nas primeiras obras da codificação que estava em curso bastava para que eles estudassem o espiritismo e o praticassem sem o concurso de medianeiros. Ali, a estrela única a brilhar era a doutrina, porque havia entendimento, união e fraternidade entre seus membros. Ele disse que estaria sempre ao lado daqueles que mais se amassem e colocasse a caridade acima de suas pendências. A caridade seria a senha para que os verdadeiros espíritas se reconhecessem entre si e formassem comunidades onde ela imperasse ao lado da nova doutrina. E segundo Ivone do Amaral Pereira, o contrário ocorreu quando ele chega num segundo grupo, que uma médium estava psicografando com uma das mãos uma mensagem, com a outra mão outra mensagem, e pela psicofonia uma terceira mensagem. O contrário de uma grande satisfação, para mim, é um grande desgosto. E encontrou também um terceiro grupo, onde o melindre, a discórdia, reinava. E aqueles companheiros, querendo que ele fosse juiz, para dizer, à semelhança do que acontecera com Jesus, quem de nós é o melhor? E ele disse o que está aqui no final: estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e que tiveram a caridade como norma de conduta, porque a caridade é a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação. Então, se com Allan Kardec acontecera tal fato, e ele deu início, nós vemos seres como Leon Denis, Camille Flammarion e tantos outros de sua época seguir a pauta. Leon Denis, a mediunidade intuitiva e inspirativa. Até onde sabemos, ele psicografou o espírito Allan Kardec após o seu desencarne, mas normalmente buscava diretamente na fonte, ao ponto de escrever obras inteiras em algumas horas. Nada contra a mediunidade, de acordo com o grau evolutivo de cada qual e a tarefa de cada um. Não é isso. Mas o Espiritismo é uma doutrina que veio para iluminar consciências com o saber, para que elas se libertem com o reto viver. Vemos com Joana de Ângeles, por exemplo, que a mediunidade... Bom, vamos ler aqui, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, quando Joana de Ângeles vai nos convocar a uma nova realidade. Ela fala que a mediunidade está nos procurando por vários métodos, como informa também Bezerra de Menezes.
Mas quando falamos de mediunidade, a primeira tarefa de um médium é a autoiluminação. E eu vou colocar literalmente com Joana de Ângeles para que você possa testificar por si mesmo. E veja. Com Joana de Ângeles, antes da mensagem que eu vou dizer a vocês. A mediunidade é concessão divina para proporcionar o crescimento do espírito para exercer beneficamente, auto-iluminando-se, para exercer a beneficência, auto-iluminando-se. E ela segue a pauta, busca aprimorar os sentimentos de caridade e de ternura para atender com carinho os filhos do Calvário, que te foram legados por Jesus, homenageando-o neles com espírito solidário rico de fraternidade. Nas aparentemente insignificantes realizações, encontram-se valores de alta significação para o bem geral. Na área da mediunidade, por exemplo, preocupa-te inicialmente com a autoiluminação, a fim de que irradies claridade interior onde te encontres. Logo depois da autoiluminação, elege as tarefas que a vaidade repugnam, que a soberba desconsidera, aguardando projeção e destaque na comunidade. Assume o compromisso íntimo de servir de maneira mais modesta possível, mantendo o intercâmbio psíquico com os benfeitores espirituais que te conduzem à existência, de forma que possas atender, mediante o contributo moral, os infelizes de ambos os planos da vida que se te acerquem em aflição. Em algum momento, ela falou de manifestação de espíritos, mas falou que nós vamos manter a sintonia com eles através do trabalho, onde nós vamos receber as inspirações e, com certeza, de nossa consciência, as intuições. Essa lição está na obra Entrega-te a Deus, no capítulo 6, com alta significação é o título, por Divaldo Pereira Franco. Mas vamos recuar no tempo e lembrar de Kardec, na Revista Espírita de 1868, em 1º de dezembro, aí nós vamos ver o que vamos encontrar. Então vejamos o que nos aguarda nesse sentido, para ver, de fato, o que ele quer nos ensinar com essas grandes verdades. Cada médium, lembra? Cada médium com sua mente. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Então vamos ver. Interprete você o que Allan Kardec quis nos dizer. Na realidade, não é 1º de dezembro, 1º de novembro de 1868. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem sente instintivamente, uma vez que procura as reuniões, que ele sabe encontrar esta comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, ele aure novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ali recupera as perdas fluídicas, que se faz cada dia pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Numa reunião onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos,
uma força atrativa ou repulsiva que o indivíduo isolado nem sempre possui. O pensamento coletivo adquire força pelo número. Um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem como objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Respira fundo e preste atenção agora. Se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos. E agora a cereja do bolo. Pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si, os homens, os encarnados, e ao mesmo tempo assistem os espíritos, com certeza mais necessitados, e são por eles assistidos, por espíritos mais iluminados. Mas isso tudo está acontecendo numa reunião de estudos, onde os pensamentos convergem para essa harmonia. E nós sabemos que assim é. Então hoje, como espíritos imortais, conforme consta no Livro dos Médiuns e também na obra A Gênese, que a aptidão é tanto dos encarnados quanto do desencarnado. Como médium, entregando o nosso instrumento aos bons espíritos, o mérito é deles, porque o corpo nem é nosso. Assim como outros elementos perispiríticos também. O que nos pertencem de fato são as aptidões, são os patrimônios angariados pela vivência consciente do que foi assimilado. Então nós podemos buscar diretamente na fonte, segundo Emmanuel, sem o auxílio de quaisquer intermediários. Se nós podemos nos assistir entre si e assistir os espíritos mais necessitados e ser por eles assistidos numa reunião de estudos, porque é onde os pensamentos convergem para o bem comum. Ele não falou reunião mediúnica, assim como Joana de Ângeles fala que em tarefas modestas que a soberba, a vaidade repugnam, rejeitam. E após o que nós chamamos de caridade para consigo, a autossublimação para Emmanuel, sublimação da personalidade para Allan Kardec, autoiluminação para Joana de Ângeles. Após isso, eu vou continuar nas tarefas modestas, mantendo a sintonia com os benfeitores divinos, para assistir os que estão aflitos, que buscam amparo dos dois planos da vida. E ela não falou em momento nenhum de reuniões mediúnicas. Porque se Kardec assim mensura que a era do fenômeno já havia passado, fenômeno puro e simples, Joana de Ângeles também relembra-nos que uma equipe para servir de bons instrumentos aos benfeitores divinos gastaria em média 10 anos estudando e se iluminando, para depois, como uma orquestra em perfeita harmonia, servir de instrumentos aos irmãos de outras frequências. Assim, o que nós sabemos, o que nós falamos a respeito de mediunidade é que possamos, em primeiro ponto, ou em primeiro momento, ou como elemento essencial, como afirma o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa reunião mediúnica, o primeiro espírito que devemos receber é o nosso. Porque baseado em Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o espírito sabe o que fazer, quando fazer, como e onde realizar, para sermos as pessoas integrais
ideais conforme se pretende. Se ele sabe e nós não sabemos, melhor seria o conhece-te a ti mesmo. Conhecer, desde as origens da vida, a sua mais alta expressão, a trajetória que fizemos nesse processo de individualização e agora iluminação e expansão consciencial. Mas se você pensar que é só Kardec que assim mensura Emmanuel, Joana de Ângeles, tem inúmeros benfeitores, como Bezerra de Menezes, que narra que a caridade está nos procurando por vários meios, sendo que ela é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação, que é o processo de autoiluminação. E uma das mais nobres manifestações é a de procurar a verdade e ensiná-la àqueles que desejam se libertar. Então, a caridade está nos procurando de vários modos. E um dos mais nobres é buscar o conhecimento e colocá-lo ao alcance daqueles que desejam se libertar. Então, quando Bezerra assim menciona na obra de Miramês, Filosofia Espírita, por João Nunes Maia, a caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. E o mesmo Bezerra, só que agora ainda por João Nunes Maia, só que agora do livro Saúde, o mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma e a usar os seus próprios valores, como a caridade para consigo mesma, na função do bem interno. Então, meus queridos e amados irmãos, quando falamos de mediunidade, é um instrumento divino, uma aptidão do espírito, porque sempre estamos entre duas realidades, no mínimo, para não falar múltiplas. Joana de Ângeles, numa de suas obras, quando ela fala em sua imensa complexidade, ela quer dizer-nos algo, no mínimo, profundo, ou muito mais profundo do que imaginamos. Então, na sua imensa complexidade, a individualidade, que é o espírito em si mesmo, expressa-se por intermédio do eu superior, para enfrentar no eu individual as experiências das personalidades vivenciadas noutras etapas. Então, nesse momento, o médium do espírito é o Cristo interior, o eu superior. Como o médium do Cristo, governador supremo do planeta Terra, foi Jesus, o Cristo de Deus. Como narra Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. E nós sabemos que a mente é a médium do Cristo interior. Ele, por meio dela, se expressa. E o médium da mente é o corpo perispiritual. Ela o cria e por meio dele se expressa. E o médium do perispírito é o corpo biológico. Quando José Herculano Pires narra que nós, quando encarnamos, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser, mas o ser do corpo, que vai ser o nosso médium. Mas se eu não conheço o meu próprio corpo, como eu posso usá-lo como medianeiro fiel, se eu não atendo às suas necessidades básicas?
E assim como o universo perispiritual constituído de vitalidade, instinto, sensação, emoção, sentimento, pensamento, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, se isso não está em harmonia, se eu não entendo que na própria mente eu tenho como medianeira da minha vontade, do Cristo interior, ou do eu superior, do meu guia e mentor, internamente falando, eu tenho o departamento da inteligência, conforme consta na obra Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 2º, quando fala da vontade. Eu tenho o departamento da inteligência e, mediante a inteligência, eu posso acionar o departamento da imaginação. Só que eu tenho o departamento da memória e tenho o departamento do desejo. Tudo na mente. E quando eu uso a minha inteligência, o meu poder imaginativo, para colocar em ação as minhas memórias, tendo o desejo como alavanca que vai mover os sentimentos que eu quero aprimorar, já que eu vou enfrentar as experiências de outras personalidades, e eu sou o centro da consciência individual como alma. Então a oração vai começar em mim, esse processo de transformação, a partir das potências de minha alma, esses 4 departamentos são potências: inteligência, imaginação, memória, desejo, sem falar de outras. E na feição de simples desejos, porque o desejo foi colocado em ação baseada em minhas memórias, por minha inteligência, usando o poder imaginativo. E os desejos vão viajar como alavancas, movendo os sentimentos, as emoções de outras etapas, da área cardíaca para a área cerebral, ou da área emocional para a mental. E quando lá se achega, transforma-se em pensamento, ou em pensamentos, a força de atração. E é a nossa capacidade criativa em ação. Até a força de atração é Emmanuel, que é a nossa capacidade criativa em ação, é André Luiz, em Respostas da Vida. De modo que agora eu tenho um pensamento, que é a minha capacidade criativa, que começou com a minha inteligência, com o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias, acionando os meus desejos, transformando emoções e sentimentos em pensamento. E agora, com este pensamento em ação, eu vou interagir com a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Vou atrair esses elementos para dar forma, para trabalhar comigo naquilo que pretendo, transformando a matéria mental em energia mental, em bioenergia, e criando as realidades desde os infracorpúsculos, os quântons de energia, dos infrarreinos aos sub-reinos, intra-reinos, até os reinos atômicos, e construindo os átomos, as moléculas, conforme Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, e na obra A Gênese, também no capítulo 6º. Então nós podemos criar átomos, transformá-los em alimentos, em medicamentos, criar moléculas saudáveis, consertar o nosso ou o corpo de alguém que vamos assistir. E esta mediunidade de cura, chamada no Livro dos Médiuns, e aqui no Livro dos Médiuns, nos itens que eu citei, nós vamos perceber que a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado. E Kardec perguntou se o encarnado poderia fazer sozinho. Pode. E onde entraria o concurso dos espíritos? Eles ficam à distância, protegendo, assessorando,
porque nós também somos espíritos e temos, no mínimo, 2 corpos a mais. O modelo organizador biológico, principalmente o que chamamos de princípios e fluidos vitais, e o corpo biológico, que o desencarnado não teria. Ele teria a energia vital, formando o primeiro núcleo do psiátomo, o perceptum, percepção e memória, e o intelecto, que é a parte da estruturação da própria consciência. Assim, é nobre e útil o estudo, o exercício da mediunidade evangelizada para ser nobres instrumentos aos bons espíritos, quer seja pela mediunidade inspirativa ou a si próprio, manifestando o próprio espírito, a sua consciência, pela mediunidade intuitiva. E nesse quesito vamos ver se o que nós falamos é verdade ou não, quando falamos de intuição. Então, no dizer de vários autores, nós vamos ver que a intuição, conforme eles enumeram, no mínimo, é algo encantador. Para André Luiz, para ser mais exato, Calderaro, na obra No Mundo Maior, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura, que foi o que fizeram Allan Kardec. E Francisco Cândido Xavier, na obra Pinga Fogo, a esse respeito, a espiritualidade nos afirma que a mediunidade do futuro será a intuitiva. Será que já estamos no futuro? Em relação a Allan Kardec, que a exercitou em plenitude, a Leon Denis, a Camille Flammarion, que psicografava a si próprio, em muitas e muitas ocasiões, e a vários outros luminares da época. Se lembrarmos do cientista, do médico, do espírita consciente, doutor com doutorado, Jorge Andréa, no livro Segredo do Espírito, de 1999, assim ele grafa: estamos na aurora de uma nova civilização e que o homem psicológico, suplantado por maturação psíquica e as análises científicas, está mergulhando numa síntese holística onde o horizonte da intuição se espraia. Neste novo degrau, a sua bandeira é a unidade, é a universalidade de propósitos, em constante posição construtiva, onde a intuição será a condição de sustentação para todas as atividades vitais, inclusive o processo mediúnico. O homem passará a ser psicologicamente mais ativo do que passivo, quer dizer, mais com a mão na massa do que sendo instrumento. Como tal, participará com bastante intimidade dos processos criativos, de modo a fazer parte dos planos superiores da vida. Ao atingir mais parâmetros, alcançará a autenticidade do cristão, investido de virtudes construtivas, tendo em seu lema a fraternidade e o nascimento do homem-psi dos futuros milênios. Ele disse isso em 99, nós já estamos em 23. Então eu poderia citar aqui, num documento vasto que pesquisamos durante anos, por inúmeros espíritos, por Batuíra, por exemplo, que não deveríamos manter os nossos irmãos
tão retrógrados quanto nos dias que eles pisaram na casa espírita. Veja o que ele afirma pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, na obra Conviver e Melhorar. Tomemos o cuidado de não manter nossos assistidos tão dependentes e retrógrados quanto no primeiro dia em que puseram os pés no grupo de auxílio, sem estudar, sem progredir, sem alargar a visão diante da vida e da sociedade. E poderia citar inúmeros outros, mas creio que não vem ao caso neste momento agora. Porque se tudo cresce e evolui, e a função do Espiritismo para Allan Kardec é nos levar ao encontro do Cristo. Onde está o Cristo? Ele mesmo disse-nos: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está, Miramês afirma, Deus e o Cristo também estão. Então, se eles estão dentro de nós, e o Evangelho também como força, vitalidade e vida, nós deveremos ser os interessados, como almas encarnadas, em intercambiar esses recursos, onde um pensamento nosso vai incorporar um outro pensamento da nossa essência consciencial. Um pensamento nosso que criamos, conforme falamos anteriormente, a partir de nossa inteligência, do nosso poder imaginativo, consultando as nossas memórias, usando os nossos desejos, transmutando emoções e sentimentos em pensamento. Agora, esse pensamento foi criado com a intenção X, ele vai incorporar um pensamento que é o próprio Cristo interior, só desce quem subiu, e ele será incorporado em nosso pensamento, e nesse instante lembramos de Bezerra de Menezes, Jesus está voltando no comportamento de cada um. Então, esse Cristo interior traz uma fração de sua realidade, que é uma virtude, que pode ser a compaixão, a paciência, a caridade como processo de autoiluminação, e nós vamos incorporá-la em nosso pensamento, a nossa capacidade criativa em ação, interagindo com o entorno, criando uma nova realidade, e intercambiando o recurso de todos os quadrantes. Porque se a mente é uma entidade que, segundo Gubbio, em Libertação, de André Luiz, ela estuda, porque tem inteligência, imaginação, desejo, memória, agora o pensamento como capacidade criativa e a vontade como gerente. Ela estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada por seres incontáveis, que chamamos de elementais, que estão em processos evolutivos nos quadros do universo sem fim. E segundo Leon Denis, em O Grande Enigma, nós vamos atrair esses elementos, transformá-los em atração, pensamento. Nós vamos incorporar em nosso pensamento. O pensamento é a nossa força de atração. E a atração vai se fazer amor. Porque nós vamos, na reunificação desses elementos, construir a matéria-prima, amor substância, ou nesse estágio, a bioenergia, para gerar e nutrir a vida, organizar e mantê-la em sua mais alta expressão. Porque o amor, ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. Então, a isso chamamos mediunidade, onde nós não estaremos mais à beira do poço morrendo de sede. Nós sabemos onde buscar os recursos, em nós ou em torno de nós. Sabendo que, segundo Joana de Ângeles, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dar-se-á àquele que tem é a lição, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais os recursos.
Então, se eu me esforço por minha vez, no processo de autoconhecimento, entendendo do que sou constituído, de autodescobrimento, como eu funciono, autoamor, como consertar a minha própria realidade, autorrealização, como aprimorar um tanto mais, auxiliando os semelhantes, pois a lei de solidariedade é um fato, de fraternidade, até chegar no processo de autoiluminação, onde eu posso dizer eu e o Cristo, interno ou cósmico, somos um. Já não sou mais eu quem vive, não é mais a minha tola vaidade. São as suas diretivas que vivem em mim. O pensamento que desceu ao meu encontro. O pensamento altruísta. Ao encontro do meu pensamento egoísta, para transformar a treva em luz. Então, a mediunidade que conhecemos na atualidade é esta. Porque toda a obra de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, é para que chegamos a esse grau de maestria, de buscar diretamente na fonte, porque é o que eles ensinam, por intermédio desses luminares, ou sendo instrumento desses luminares, para que nós possamos, ombreando com eles a tarefa do Cristo, conforme está acontecendo há alguns anos no Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, no MEFA. Sob a regência de Dona Rosa, o espírito Tupinambá usa-a como instrumento. Mas com sua filha Adriana, ele a quer como parceira. Para a Dona Rosa, ele manifesta-se por seu intermédio. Para a Adriana, ela sai do corpo e chega na sua dimensão vibracional para trabalhar ombro a ombro com ele. Esse espírito ensinando-a a não mais ser um instrumento puro e simples, mas ser um espírito consciente de suas possibilidades e realidades. A humildade desse espírito, nosso amigo de milênios, é tamanha que certa feita nos permitiu participar de um dos trabalhos e pedindo uma espécie de opinião de como ele faria aquilo para melhorar o que já fizera até então, que já era um avanço fantástico, o que ele já havia conseguido. E a humildade de buscar novas possibilidades para crescer como espírito imortal. Um dos espíritos que mais cresceu como servidor do Cristo é o espírito Joana de Ângeles. E se ela chega à condição ou à conclusão na obra Entrega-te a Deus, conforme nós mensuramos, que a primeira tarefa de um médium na atualidade é a sua autoiluminação, e nós que temos na caridade a alma do Espiritismo, e fora desse processo de autoiluminação, não há salvação de nossos tormentos, porque a autoiluminação é transformar as trevas em luz, as trevas da ignorância na luz do conhecimento, as trevas da tristeza nas vibrações mais luminíferas da alegria, e assim como do desespero em esperança, da dúvida em fé, da discórdia em união, do ódio em amor, e assim sucessivamente. Médiuns todos somos. Uns sentem, outros ouvem, outros veem, e nós podemos ter todas as mediunidades, mas como vimos, a mediunidade mais segura é a intuição pura,
onde nós vamos buscar diretamente na fonte de nossa própria consciência ou por inspiração, sintonizando com outras frequências, outras consciências que nos atenderão de pronto, em todos os estágios e instantes de nossas vidas. Lendo mais alguma coisa, com Joana de Ângeles, da obra Atitudes Renovadas, por Divaldo Pereira Franco, o ser em si mesmo nunca se deve permitir aceitar ofensas por nada que venha de fora. E essa segurança é adquirida pelo entendimento, pelo empenho de continuar fiel aos compromissos abraçado, constituindo-se exemplo em que um dia se tornará imitado. Na essência de si mesmo, cada qual é o que realmente constitui e fixou com a segurança da consciência tranquila. O elogio não lhe aumente a capacidade de produzir, nem a acusação doentia lhe diminui a grandeza pessoal. Porque o único juiz que nos julgará, a nossa consciência. Se ela está em paz, para que perder tempo com quem nos calunia, nos difama, mentindo, fizerem todo mal contra vós, contra nós, por causa do Cristo? A consciência em paz é o maior de todos os tesouros. E só a temos em paz à luz do dever fielmente cumprido. E o dever, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, é a lei da vida. Ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Ele paira sobre todos os mecanismos que regem a humanidade. E se é lei e reflete na prática o exercício de todas as virtudes, então a vida vai nos convidar por todos os meios o exercício dessas virtudes. E ela, sendo o espelho da alma, vai nos mostrar refletido em cada situação. Onde, se a situação perturbadora nos visita, é o momento de saber quem realmente somos. Porque eclodirá intuitivamente o nosso patrimônio. E nesse sentido, Emmanuel nos pergunta, quando interroga desta maneira, na obra Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Que temos de nós próprios para dar? Não é o que temos de valores monetários. Qual é o estoque dos vossos sentimentos? Então, o que é nosso, ninguém tira. Então, o que detemos, alguém pode tirar. Então, dar do que temos, do que nos tornamos, é uma coisa: a paciência, a compaixão, a piedade, a tolerância e tantos outros patrimônios, ofertando a outra face diante das situações perturbadoras. E nesse sentido, Emmanuel ainda prossegue agora na obra Dinheiro. A beneficência alivia a provação do outro, se você quer dar do que você detém. A caridade extingue o mal. Esse é o que você tem, se você se iluminou. A beneficência auxilia do que você detém. A caridade soluciona, porque é o exemplo que arrasta e transforma. E, ao mesmo tempo, o espírito Carlos
da obra Gota de Paz, por João Nunes Maia, não muito longe no tempo, assim afirmou com plena convicção: a beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, o nu a adquirir a sua própria roupa e o enfermo a curar a si mesmo. Então hoje, a nossa preocupação maior, conforme Emmanuel na obra Fonte Viva, ainda uma vez, não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados, que é nobre isto, mas não basta isso. É imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação, a caridade para consigo próprio. Então, eu poderia falar de vários outros autores, mas como nós estamos indo numa jornada de autoconhecimento, de autoiluminação, com Joana de Ângeles iniciamos essa jornada com 9 etapas, agora com Leon Denis, 9 etapas, mais uma de perguntas e respostas e uma outra de transição. Mas contamos 9. E agora com Leon Denis já gravamos 6. Mais ou menos 9 inicialmente. E depois com Miramês e outros tantos, sempre buscando esse processo de autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação. Para que possamos, num dado momento de nossas vidas, ser livres. Os espíritos jamais nos abandonarão. Quanto mais formos livres no sentido de caminhar com as próprias luzes, mais em sintonia conosco estarão. Porque nós vamos manter a sintonia com eles pela ação transformadora de nossa própria consciência. Joana de Ângeles, quando fala da 10ª lei moral sugerida por Allan Kardec, segundo Joana de Ângeles, na obra No Rumo da Felicidade, no capítulo 23, Amor, Justiça e Caridade, num dado momento ela sim grafa: o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. O amor consola, a justiça disciplina e a caridade erradica o mal. E todo o nosso propósito, conforme Bezerra de Menezes, e também como Vicente de Paulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, começando por Bezerra, da obra Páginas Esparsas, volume 2, por João Nunes Maia: todo aquele que empenhar em amar o próximo fará as trevas se tornarem em luz, e a luz em felicidade, a felicidade em benevolência, e a benevolência em caridade. E a caridade crescerá, vivendo e expressando o amor novamente, mais puro e mais profundo. E com Vicente de Paulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, no capítulo 13, no item 12, sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus.
Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode elevar-se às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, no item 8. O coração se tranquiliza, a alma se acalma, e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos quando mais fortalecido se sente o espírito, principalmente na prática da caridade. E com Lázaro, ainda na mesma obra, no capítulo 11, item 8, feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. E terminando aqui com Immanuel Kant, todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí a conceitos e terminou com ideias. Assim, caros amados, irmãos e amigos, ser médium, qualquer um pode ser. Agora, médium de quê ou de quem? Manifestar a própria consciência e servir de instrumento via inspirativa, a consciência via intuitiva, e servir de instrumento sintonizando com outras frequências ou consciências via inspirativa. Porque a nossa oração, que é o trabalho, que é a mais perfeita oração, fala a Deus como apelo. E a resposta divina vem por intermédio da inspiração. Mediunidade intuitiva e inspirativa é a que nós vivenciamos todos os dias, nós em particular. E é o que desejamos para todos vocês. Jamais os espíritos deixarão de manifestar na hora da palestra, na hora da escrita, mas sutilmente, deixando que façamos o máximo de nossa parte, e eles acrescentam com ideias inspiradas ou inspirando-nos para que a escrita ou a fala ou qualquer outro mecanismo de ação de intercambiar recursos para promover o progresso moral e espiritual de todos os seres no proscênio terrestre e por todo o cosmos. Pense nisso. Não precisa acreditar em nada do que dissemos. Apenas pense a respeito. E se chegar à conclusão que você também é médium, porque todos nós somos, queiramos ou não, e quiser tomar ciência do que é mediunidade e adquirir consciência de sua realidade, venha estudar conosco. Porque tudo que estudamos de fato, tanto em o livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, e agora em O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, é mediunidade. O tempo todo estamos falando, às vezes sem dizer diretamente a frase mediunidade. Mas sempre estamos no meio, entre duas realidades. Eu posso trazer paz da minha essência para pacificar os tormentos, ou levar os tormentos para perturbar a minha essência. Vai depender de minhas escolhas, do meu conhecimento, do meu propósito de vida. Abraços de luz e paz, muito amor a todos. E vamos à nossa agenda, porque a essa altura
estamos na estrada. Na realidade, estamos no aeroporto de Campinas, aguardando o nosso voo para São Luís, no Maranhão, onde nós vamos começar, por amor ao Cristo, mais uma tarefa redentora. E depois de Maranhão, visitar também Piauí. Então faremos algumas palestras em São Luís, no Maranhão. Nós vamos chegar lá dia 25, amanhã pela madrugada. E vamos ficar à disposição do nosso amado Moab José e sua equipe maravilhosa que está nos recebendo com tanto amor, tanta dedicação. Ele, irmão Jacó, Manuel, Juliene e tantos outros, como amigos e corações amados, para que nós possamos dar a nossa contribuição mínima diante de tanta dedicação, de tanto amparo com que eles estão preparando para nos receber. Não sabemos se vamos corresponder à altura, mas faremos o extremo ao nosso alcance. No caso do César Crispim, na região de Floriano, Barão de Grajaú, Suplício Mendes, Barão de Grajaú, no Maranhão, Suplício Mendes, Piauí. Depois, palestras em Teresina, na Federação Espírita de Piauí, e também noutra casa, mas tem uma palestra online para o canal UFO Piauí. E nós vamos trabalhando com o Jonas Moura, também agendando palestras em Teresina, tanto no grupo O Ser Humano Integral, quanto na casa Lex, que está sob a regência do nosso irmão João Braga, e outros amigos como Maurício e Manuela, na 7ª Jornada Espiritualista em Parnaíba, Socorro Borges, nas imediações, na zona rural de Teresina. Mas vamos lá. Por conta da viagem que começa 24 e termina dia 12, 24 de agosto termina 12 de setembro, então nós vamos ter gravados, hoje que nós estamos já falando com vocês, nós estamos na estrada, no dia 31, com Alexandre Marques, o tema será Tolerância é o caminho do meio. Dia 7 é com Marco Aurélio de Souza, Os Degradados Filhos de Eva. Aí no dia 14 já estaremos de volta recebendo o Marcelo Marques para falar dos pequeninos servidores do Cristo. E vamos ficar só com essa aqui por conta da agenda aqui. Então já se encontra no nosso canal Despertar da Consciência no YouTube, da série Evolução do Pensamento de Joana de Ange, que está sendo que foi desenvolvido no domingo, no Ensino Universal dos Espíritos. Já está lá à sua disposição. Me parece que toda a série, os 9 programas, as 9 etapas, mais as 2 etapas posteriores, se não estão chegando. No próximo sábado, dia 26, por exemplo, às 20 horas, será transmitido a 9ª etapa do estudo mencionado acima. Como eu disse, então, a última etapa do estudo em si, de Joana de Anjos, está indo no próximo sábado, dia 26, que é a mais um compilado, né, de todo o processo das 8, e falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse: sentimento, vontade, inteligência e pensamento, na 9ª etapa. Depois, perguntas e respostas, será no próximo sábado, posterior ao 26. Depois, só com imagens, fazendo a transição de Joana para Leon Denis. Então, agradecemos todos pela presença no estudo realizado
no Telegram no dia 30 de setembro. Ou melhor, agradecemos a todos pela presença no estudo realizado no Telegram no dia 30 de setembro, né, de 2023, que será, né, no dia 30, a nossa volta. E aproveitamos, né, isso que estiver agora no dia 19. Então, estamos agradecendo aos que estiveram no dia 19 conosco no Telegram e que estará no dia 30, às 17h30. Provavelmente vai ser mudado para as 17 horas. Então, o texto motivador para o do dia 30, a página 248 e 249 da obra O Despertar da Consciência do Mau Anjo, que é a terceira vertente do pensamento. A nossa agenda nesta jornada: sábado, dia 26, às 17 horas, em São Luís do Maranhão, no Centro de Vivência Espírita, na rua Henrique Leal, número 100, Coab Anil, número 3. O tema: Se eu sei, eu faço. O nosso WhatsApp, para você saber mais alguns detalhes, 11 97444 0770. A palestra tem um show musical, a venda de livros e tal, autógrafos, a partir das 18h30. Provavelmente ela será transmitida e depois, pelas nossas redes sociais, nós vamos atualizando vocês. No dia 29 de agosto, às 20 horas, a palestra será no Poço de Jacó, no Lar de José. Avenida Edson Brandão, número 500, bairro Anil. O tema: A vida é o espelho da alma. O nosso WhatsApp é o mesmo. E aqui já tem o canal para transmissão no YouTube, que é youtube.com/lardejosema. Então, após a palestra, também é a mesma coisa, né, a venda e autógrafo dos livros. E temos outra palestra lá no Centro de Vivência Espírita, e que depois deve ser mencionada nas nossas redes sociais. Então, aqui foi no dia 29. Agora vamos para o dia 30. Dia 30, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, na Rua dos Jambos, quadra 69, lote 32, Jardim Renascença 1. E o tema lá é o poder da oração. O nosso WhatsApp é o mesmo e lá será transmitido também ao vivo pelo youtube.com/CEYAP, que é as iniciais do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. E após, também a venda de livros e autógrafos. E depois terá um evento dia 31, que é uma parceria com o psicólogo clínico Manuel Gomes. Será na quinta-feira, dia 31, das 19h30 às 21h30, no Centro Espírita Poço de Jacó, Lar de José. Vou repetir o endereço de novo: Avenida Edson Brandão, número 500, bairro Anil. O tema é Diálogo com os Sentimentos, o despertar interior. Como dialogar com as nossas imperfeições morais, como fazer esse processo de ressignificação, iluminação e expansão consciencial. Também será transmitido ao vivo, youtube.com/lardejosé, como nós já falamos anteriormente, Lardejosé MA. No dia 2 de setembro, já estaremos em Piauí, em Barão de Grajaú, pela manhã, às 8 horas da manhã, na rua Romana Silva, 137. O tema, a essa altura, ainda não sabemos, mas isso é o que menos importa. Sempre vamos estar falando do Evangelho de Jesus. O tema pode ser o
poder da oração, a mente, a vida é o espelho da alma, pode ser o que eu sei, se eu quero, melhor, se eu sei, eu faço, ou outros temas correlacionados. Mas você pode saber do tema. O telefone do César Crispim, para que você saiba o tema, além do nosso WhatsApp, é o 89999786996. E a palestra é em comemoração aos 10 anos de fundação da Casa Espírita. E teremos, no mesmo dia, no dia 2, uma live no canal UFO Piauí. Então, ufopiauí.com/C de casa, ou melhor, youtube.com/C de casa, de novo, UFO Piauí. E o tema também, você pode saber com o mesmo telefone aí do César Crispim. E no dia 2, à noite, às 18h30, então 8 da manhã, lá na Comunidade Espírita Joana de Ângeles, em Barão de Grajaú, às 16 horas no UFO Piauí e às 18h30 lá em Suplício Mendes, no Grupo Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, ou Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Pretinha, na Rua Campo de Avião, sem número, bairro Nova Cidade. O nosso WhatsApp, ou ainda o do César Crispim para saber o local. E à noite do dia 3, às 18 horas, na Federação Espírita do Estado de Piauí, que fica na Rua Olavo Bilac, 1394, bairro Centro. O tema também o César Crispim informará, ou o contato de lá vai ser o 86-3221-2500, direto lá na Federação, você pode saber. E será transmitido também para o youtube.com/FE Piauí, então Federação Espírita Piauí. E na segunda-feira, dia 4 de setembro, às 18h30, a palestra será em Teresina também, lá no APEL, Associação Piauiense Espírita Langerton Neves da Cunha. Então fica na rua 24 de janeiro, 1219, bairro Mafuá, perto do Mercado Municipal. E o tema também, o nosso WhatsApp, que a essa altura já estaremos sabendo o tema. E no dia 5, em Teresina também, no grupo o Ser Humano Integral, do Dr. Jonas Moura, a partir daí já é com ele, às 19h30, o canal O Ser Humano Integral vai ser transmitido ao vivo, você pode sintonizar. E dia 11 de setembro, nesse mesmo grupo, nesse mesmo canal, a participação do Crispim Lúcio, que vem de Goiás para estar conosco lá em alguns eventos. E no dia 7, às 18h45, a palestra será no LEX, Lar Espírita Casa do Samaritano, sob a regência do nosso irmão João Braga, Rua Monsenhor José Luiz Cortês, 3808, Santa Isabel. O tema também será definido e será transmitido pelo Instagram e depois para o YouTube, que é o Lex_Samaritano. Então, Lex, L-E-C-S. E o do YouTube, após youtube.com/Lex Lar Espírita Samaritano / no final. E depois, dia 8 e 9, estaremos na 7ª jornada universalista do Delta do Parnaíba. No dia 8, vai ter uma palestra do Crispim Lúcio, fazendo a abertura, me parece que às 19 horas.
E depois teremos uma mesa redonda com os palestrantes. Eu, o Dr. Jonas Moura, o João Braga e outros colaboradores, outros amigos que vão estar no evento. E no sábado, dia 9, será as oficinas, cuja nossa participação dentro da oficina, o tema geral do evento é autocuidado, autoconhecimento em momentos de aflição. Então, o tema geral, autocuidado, como você cuidar de você. E nós vamos focar no autoconhecimento em momentos de aflição. E o nosso tema para esse evento, se eu sei, eu faço. O telefone do Maurício, responsável pelo evento com a Manuela, 86-99415-8869. E o nosso WhatsApp também. No dia 10 de setembro, o dia todo será com a Socorro Borges, lá na estação Aunilã, fica no povoado da Gameleira, sem número, que é próximo do Riacho dos Cavalos, na zona rural, 64 quilômetros de Teresina. A maioria conhece lá já o espaço, quem tiver possibilidade de ir. E as demais, aqui, dia 24, nós estaremos em Palmeira do Oeste, já a essa altura já voltamos, das 18 às 20 horas, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, Avenida Catanduva 112, tema Gratidão, Esperança e Alegria. A Cidinha Ávila é responsável no 17 997 52 6603, você fala com ela. E no dia 6 de outubro, em Birigui, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, na rua Bandeirantes 183, fica no centro da cidade. O telefone do Marcos para você fazer o contato é 18 98166 7896. E será transmitido também pelo youtube.com/ser CE, que é Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, tudo junto. E tem ainda a participação nossa na 51ª Semana Espírita de Alagoinhas, que a essa altura ainda não temos as informações que dia participaremos. O convite foi feito e aguardemos as próximas informações. Agora, a nossa terceira vivência no município de Olímpia, na Fazenda Capituba, já está definida, que é de 2 a 4 de agosto de 2024. O tema geral ainda não definimos, mas você já pode fazer a sua inscrição com Elizabeth Henrique no 18 997 20 1184, com Lúcia Parra no 14 9 8226 0019 ou com Isabel 17 98169 9889. Gratidão a vocês, espectadores, César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos. Orem por nós, para que possamos fazer essa jornada, esse ciclo de palestras em Maranhão e Piauí, com toda a harmonia, com todo o equilíbrio possível, e que possamos levar palavras que esclareça, que conforte, que console e que leve também estímulos para iluminação e libertação consciencial dos que nos ouvirem. Paz profunda a todos. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.